Rádio Arte está no ar mais uma vez. Bora, Davi, pode passar, tranquilo, relaxa. Certo. Vamos quebrar o protocolo, né? Agora é hora de indicação de livros, tá? Eu sou Edson, Gabriel, Davi, Rosa, Inácio, e eu estamos aqui para indicar livros. Vamos começar pelo professor de letras, Edson. O que é que você trouxe para a gente, Edson? Eu sou muito indeciso, né? Então trouxe 3 livros. Certo. Mas eu pensei assim, né? O curso de letras é dividido em área da linguística e da literatura. Sim. Então eu pensei um livro de linguística, um de literatura, e o terceiro seria um livro mais meu, né? Dos meus interesses, assim. Esse aqui, o livro é de uma série, né? O que pode esta língua. E o título do livro uma série de livros da Mercado de Letras, que são livros de popularização da ciência linguística. E um dos primeiros livros dessa série é o que pode, como uma língua funciona, fundamentos muito básicos de linguística. E é isso do que eu estava falando, né? Olhar para o curso de letras, para a língua, né? Como um objeto científico, né? Como um objeto de ciência, como é que a língua funciona. E aqui parte por a história da linguística, né? Estudos linguísticos, como eles se desenvolveram, até ir para a parte da gramática, né? Com os sons, as palavras, as orações e os sentidos, né? E parte por tudo isso, mas sempre numa perspectiva linguística, né? Olhando a língua como um sistema, como ciência. E o outro livro é o Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Só apresentar aqui a capa, né? Como uma língua funciona, né? São fundamentos básicos de linguística, né? Para mercado da letra, de letras. Ele disse assim que esse livro não é nem para um estudante de letras, nem para professores é para pessoas que têm interesse em ciência, que gostam de ciência e quer saber o que é que o pessoal do curso de letras estuda, né? Estuda na linguística. E aqui é um livro de um autor latino-americano, né? Gabriel Garcia Marques, que deu o Prêmio Nobel de Literatura, 100 anos de solidão. É um livro muito, muito legal, assim, conta a história de uma cidade, de uma família, né? De uma cidade. É sensacional, é um livro que, assim, você se distrai muito lendo ele, mas também de conhecimento sobre o ser humano, né? Sobre os nossos medos, as nossas frustrações, sobre vida, né? Então é um livro muito, muito massa, muito bacana. Massa é o nosso linguajar Maceió, né? Pronto. E aqui é da área de literatura, inclusive uma característica, uma curiosidade, né? Que fizeram uma série na Netflix sobre Macondo, e 100 anos de solidão. E o terceiro livro, tem a capa, né? Aí, o terceiro livro é o livro do filósofo canadense James Smith. Ele faz uma aventura, né? Ele nos leva a viajar com Agostinho sobre a alma humana, né? Sobre os nossos também medos, frustrações. Ele sai lendo Agostinho, né? E vai levando você nessa leitura por Santo Agostinho, falando sobre liberdade, ambição, medos, sonhos. Então ele faz nessa viagem que ele faz lá com Agostinho, ele vai mostrando, revelando a alma humana, os nossos desejos, as nossas vontades. E como ele é um filósofo também, tem umas sacadas muito legais, assim, muito boas, que eu acho que é um livro que vale a pena ler também, você encontrar muitos insights assim, sobre o ser humano, né? E sobre a espiritualidade humana também. Professor Edson, muito obrigado aí pelas indicações. Na estrada com Agostinho, James Smith, filósofo, né? Filósofo. A filosofia é uma área que tem me interessado muito, então a gente tem me interessado. Despertei um pouco tarde, né? Apesar de ser de matemática, a filosofia é uma área bem interessante. Obrigado, professor. Gabriel.
trouxe o livro de Isaac Newton. Falando em filosofia, né? Eu escrevi aqui que nessa época, a gente pode dizer que filosofia. Esse aí é o. Exatamente, né? É o volume 1, né? É o livro 1, né? Esse aqui é toda a parte que a gente estuda até gravitação, né? Fazendo de corpos maciços, né? É o seguinte, nessa época, filosofia e ciência era coisa indistinguível, assim, não tem como distinguir o que era filosofia e o que era ciência. Newton era filósofo, era físico, era matemático. Filosofia era, vamos dizer assim, que era como você pensa, você pensar a natureza naquela época. Então, aquele problema que Newton ele se interessou em saber por que um corpo caía. Aí ele filosofava a respeito disso. Então, ele discute muito sobre essas coisas. Assim, por exemplo, logo no primeiro capítulo ele discute o tempo. Então, ele assim, o que é o tempo, né? E, inclusive, ele distingue, existe o tempo absoluto. Ele diz que é o tempo desde o Big Bang. Ele diz, olha, teve a explosão do Big Bang, naquele momento iniciou o tempo absoluto. Que hoje nós temos aqui em termos de 15,9 bilhões de anos. Então, esse é o tempo absoluto. E o tempo relativo é tudo aquilo que a gente usa na física. Por exemplo, o tempo que um objeto demora para sair daqui e ali. Esse é um tempo relativo. Que é o que ele até assume como um intervalo de tempo. Ele descreve isso. Então, esse livro assim, ele é sensacional porque uma pessoa que em tese diz assim, eu tenho dificuldade com matemática, eu não gosto muito de física e tal, mas se é uma pessoa que gosta de ler, que se interessa em, sei lá, em assuntos filosóficos mesmo, de raciocínio mesmo, porque esse livro aqui ele é todo baseado em raciocínio, ele não tem forma nenhuma. Se eu der uma folheada aqui, dê uma olhada mais ou menos, o máximo que ele vai ter aqui é um desenho geométrico. O máximo, assim, com geometria, não há nada de matemática, é só mesmo definições mesmo. Assim, raciocínio lógico, junto com a curiosidade de entender o mundo. O Teorema Fundamental do Cálculo, inclusive, não entra nesse livro. Não. Ele escreve em outro livro, é isso? Isso. Né? O Teorema Fundamental do Cálculo, isso aí, ele na verdade, ele tem um outro livro que o Newton, ele trabalhava com física, né, e trabalhava com matemática. Então ele tem obras publicadas em matemática, tem obras publicadas em física, tem obras publicadas até em religião. Né? Inclusive ele foi mais matemático do que o Albert Einstein, né? Tem muita gente que coloca o Albert Einstein como um cara, um gênio, que foi realmente um gênio, sem dúvida. Mas na matemática eu acho que o Isaac Newton ele era mais além do que o Einstein, né? Sim. Até porque a parte, como pode dizer, toda a base do que a gente hoje conhece como cálculo, quem, digamos assim, não é nem fundamentou teoricamente, quem fundamentou teoricamente foram matemáticos como Leibniz. Sim, ele revolucionou de certa forma, né? O Newton, ele teve a ideia, como por exemplo assim, de raciocinar, tipo, como eu posso calcular isso, certo? De forma que eu não tenho fórmula nenhuma para calcular. Então ele começou a pensar a respeito disso. Exatamente. Então assim, é uma obra que realmente, assim, quem tiver assistindo a gente puder baixar, que tem no PDF, é muito bom, muito bacana. É algo assim que leva você realmente a pensar em como a natureza funciona. Legal, obrigado, Gabriel, pela indicação do livro. Tá? Bem curioso mesmo. Tenho muito interesse em conhecer o conteúdo desse livro aí, tá? Eu trouxe esse livro que está bem surradinho, né? Vocês estão vendo aqui, ó. O Vicente, eu estava fazendo as coisas com o Vicente e disse, realmente é porque ele foi muito usado. E quando eu vejo um livro intacto que já tem uns anos, é porque realmente não foi usado. Esse aqui está bem surradinho. Recentemente não tenho usado muito, mas há uns 4... Não, mais ainda. 2017, 2018, 2019, eu usei bastante no doutorado. Né? Então, eu gostei tanto desse livro que eu peguei e disse, eu vou até pedir permissão para que eu tire uma cópia do livro, né? Que diz que não é permitido fazer, mas acabei fazendo.
né? E aí mandei plastificar tudo bem surrado já. Pegando a onda aqui da matemática, da física, aqui vai um pouco, não é bem justamente o que Isaac Newton estudou, mas aqui é a teoria da entropia, esse livro na verdade é em inglês, né? Entropy Theory in its Application in Environment and Water Engineering, né? Ou seja, é a teoria da entropia de aplicações no meio ambiente, em hidráulica, hidrologia, enfim, do Vijay Singh, tá? Editora Wiley, da capa. É um livro que trata de probabilidades, de modelos probabilísticos, né? A teoria da entropia envolve probabilidade, só que ela tem aplicações de probabilidade, apesar de probabilidade estar relacionada a incertezas, mas essa teoria é tão robusta, é tão assim que ela consegue ser precisa em muitas situações. Então, ela consegue meio que descrever. Ela pega um modelo determinístico e usa a probabilidade e melhora o modelo, porque ele usa a incerteza de probabilidade. Né? E aí eu usei no doutorado, né, eu estudei teoria de entropia, com aplicações em transporte de sedimentos, tá? Então, assim, é um livro riquíssimo em termos de teoria, de exercícios, ele tem bastante, tá? E para quem gosta de probabilidade e de matemática, eu digo, esse livro é muito bom. Tá? A etapa dele, bem surradinho, mas foi muito bem usado. E ainda vai ser usado por um bom tempo. Tá? Passo a palavra agora para Davi, faltou o livro Davi. Eu trouxe Doutorado de Itamar Vieira Júnior, saindo um pouco do ramo técnico, científico e matemático. Ele é um livro que faz a gente refletir muito sobre a questão fundiária do Brasil, como a estrutura é relacionada com a desvalorização dos povos que habitam a terra, que nesse caso específico fala muito sobre trabalho análogo à escravidão. E eu acho que é um livro muito importante. Eu vou plantar a pedra e dizer que isso aqui vai ver um clássico um dia, vai acabar não estando literário. Mas acho que é um livro muito importante, acho que todo mundo deveria ler. E eu não vou dar muitos spoilers sobre o livro, que não é bem tão velho assim, acho que é bem novo na verdade, acho que 2018, se não me engano. E fala muito sobre essas questões fundiárias, ao mesmo tempo que fala sobre a importância da educação e como a relação entre as pessoas do mundo, com a chegada da educação e como eu posso explicar? A sensibilização dessas próprias pessoas da própria condição, nesse caso. Só mostrar a capa da minha. Doutorado, obrigado a mim pela indicação. Editora. Venceu 2 prêmios, né? Tem Oceanos e Jabuti. Tá tudo aqui. Tudo a ver. Tá. Rosa, qual foi o livro, Rosa? E por que você trouxe? Foi interessante porque enquanto você estava me perguntando que livro você indica, eu fiquei pensando, né, em muitas possibilidades. Eu comecei a ler muito cedo, então eu comecei a ler mais tarde às vezes. Eu acho que lá no comecinho, quando eu era criança, lá era paleolítica, né? Então eu fiquei pensando, deu uma parada, mas nos últimos anos eu tenho retomado principalmente leitura voltada para o autoconhecimento, né? Que tem sido cada vez mais importante. E aí, esse livro, que estou representando, né? Bell Hooks. A educação como prática da liberdade. Ensinando a transgredir. E esse livro me comprou pelo título. Martins Fontes, né? Porque, de certa forma, eu sempre me senti transgredindo, né? Desde muito cedo. Eu queria o que as outras pessoas que estavam ao meu redor não pensavam nem querer. E me perguntavam, o que você imagina que você vai ter estudando? Né? E eu não tinha resposta, eu só queria. Né? Então, eu vi a educação como prática de liberdade ensinando a transgredir, então eu me identifiquei. Aí, só que isso foi interessante porque veio de uma outra, essa
fala da educação como forma de liberdade, né? Como forma de sair daquele meio, de literalmente transgredir, sair daquilo, romper as barreiras, entender, né, que você pode, que você é capaz. Superar os preconceitos. Superar os preconceitos, né, ela fala, inclusive, aqui rapidamente, da dificuldade que foi quando o negro foi inserido numa sociedade dizendo, olha, agora você é livre, toma aí, você pode se juntar, né? Você pode estudar, você pode, mas entre a palavra, né? Sim. E a execução, a ação, havia aí muitas barreiras. E aí ela fala, principal, ela fala que muito assim, o livro é muito abrangente, mas fala que no final é como se tivessem nos absorvido como negro, mas tipo assim, você está aqui, você fica aqui, mas você é você, né? E ó, nos empurraram e tá aí, ok, fica aí. Mas não tem nada a ver com a tua vida não. Então, fazendo um resumo assim, né? Mas o livro assim é fantástico, traz muitas reflexões. Vamos supor que resumo assim, quando se trata desse assunto é muito profundo, né? E falar pode trazer coisas que não vem ao caso, né? Não quero aqui. Não é a intenção, não é apenas uma recomendação de um livro, né? Então o nome já diz Educação como Prática de Liberdade. E foi assim que eu me tornei livre. E você tem uma trajetória, acho, de muitas superações, né, Rosa? Porque você, além de ser mulher, negra, né, você foi falando sobre transgressão, sobre superar, e eu nasci no interior do Paraíba, interior da cidade do interior, no sítio, né? Então. No sítio do interior e no interior do sítio. Não. Areia. É perto de Campina Grande, né? Perto de Campina Grande, né? Então, assim, era uma cidade de 25 mil habitantes. Então, você imagina um sítio e uma cidade. Sim. Né, de 25 mil habitantes. Tem muita gente na CG que vai para outra também. Exato, 50 quilômetros de Campina Grande. E aí eu estava num ambiente que todo mundo olhava para mim e dizia assim, tá, até o quê? Né? A primeira, só para ter uma ideia, para fechar, quando eu disse que ia fazer o vestibular, terminei o colégio, vamos fazer uma parte fácil, se quiser fazer vestibular, quiser estudar, continua. Né? Isso numa família de 10. E todo mundo queria trabalhar, ganhar dinheiro, eu queria estudar. E alguém disse para minha mãe, você vai triste porque alguém perguntou, e se sua filha vai fazer o que agora? Vai trabalhar onde? É só estudar, fazer vestibular. E falaram, mas a senhora não deixa não, deixa eu passar essa vergonha não, porque o filho de fulano, do doutor fulano de tal, já fez vestibular 5 vezes e não passou, imagina a sua filha. Né? Não é vestibular, não é para qualquer um. E a minha mãe disse, quando minha mãe chegou em casa triste, eu disse, ela só está esquecendo uma coisa, eu não sou qualquer uma. Né? E foi. Então, quando eu vi esse livro, né, eu digo, independente do conteúdo dele, eu já sei que vai trazer alguma coisa que calou aqui dentro por muito tempo e que parecia que era uma loucura. Né? Até hoje eu só fico como doida porque eu, na verdade, não sou tão mal. Né? Mas é isso. Que bom, porque a gente está falando sobre livros, você está trazendo, a Rádio Acho tem isso, né? Você está procurando trazer conteúdo, você está trazendo mais o conteúdo que é uma história de superação. Legal, bacana. Parabéns. Benácio, qual a recomendação de hoje? Bem, eu fiquei muito feliz de ouvir a fala da professora Rosa. E a minha recomendação são 2 livros, até vou só pegar só um ensejo. Eu escolhi tornar-se professor porque lá na 7ª série eu li um livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, e o trabalho dele me encantou.
E eu percebi como era que ele transformava. Eu dizia, então eu quero ser professor para transformar. E aí a minha recomendação são 2 livros que a gente trabalha na nossa disciplina de estágio. O primeiro livro é inclusive de Paulo Freire, a Educação como Prática de Liberdade, que foi a primeira publicação na Paz e Terra, em 67, e ela foi complementada na Pedagogia do Oprimido, em 68, na Paz e Terra também. E aí o diálogo geral é o processo de emancipação política. Ali traz uma reverberação daquele contexto sociopolítico, mas aquela visão é muito atualizada. Nós precisamos de professores e professores de química, de letras, professores do ensino superior, de todas as áreas. Essa construção emancipadora da nossa sociedade. A gente vai construir ciência, nós temos que emancipar. Nós vamos falar sobre as letras, a biologia, a agronomia, nós temos que emancipar. Nós temos que construir uma visão de sociedade muito mais ampla e muito mais polida sobre as nossas discussões. Então essa característica da pedagogia do oprimido e essa forma que Paulo Freire destaca para que a gente possa emancipar a nossa sociedade, nós mudamos o posicionamento dos nossos estudantes que entram aqui na graduação, nós mudamos os nossos professores que nós formamos. Nós precisamos de levar esses sujeitos que provocam a reflexão, que geram uma discussão de sociedade e dentro daquele ciclo que não se desdobra a essas visões e que a visão do opressor ela não deve ser hegemônica. Nós temos que pensar nessa visão de sociedade, que a partir do momento que o próprio Paulo Freire discute, que eu alimento esse tipo de visão, eu não saio do sítio, continuo lá no sítio, e em nenhum momento eu desbravo, eu conquisto e eu transformo. Então, essa característica da emancipação de Paulo Freire é aquilo que eu estou trabalhando no nosso disciplina de estágio, no curso de licenciatura em Química, para que nós tenhamos professores e professoras que transformam a sociedade, professores e professoras que sejam disruptivos, que busquem levar problematização para o contexto educacional, para ensinar química, uma ciência maravilhosa, mas que ela também muda a vida, muda as suas pessoas, e o conhecimento científico que essas pessoas precisam construir é para que elas construam uma sociedade melhor, mais justa, inclusiva, plural e diversa. Então são pontos que o Freire já na década de 60 nos ensinava, e nós precisamos fazer o dever de casa de professores e professoras de todas as áreas. Vamos emancipar os nossos estudantes. Essa é a minha indicação. Obrigado, professor Inácio, pelas indicações, mais uma vez aqui na rádio. Rosa, pela enésima vez aqui na rádio, muito obrigado. Davi, é um prazer tê-lo aqui. Vai ter outras oportunidades para a gente se aprofundar um pouco mais sobre o que você tem interesse em estudar biologia, química. Você é curioso, inclusive matemática, para você ter aqui no vídeo, que eu acho que ela tem assim, bastante curioso e sempre se interessa por várias áreas, né? Isso é importante, legal mesmo. Herdou do seu pai, eu imagino, né? Seu pai também tem sido uma pessoa, e ainda é uma pessoa bastante curiosa. Professor André Lauro, né? Gabriel e professor Edson, obrigado aí pelas indicações dos livros e vamos marcar por outras oportunidades para a gente. O assunto nunca se esgota, né? A gente sempre tem que conversar, sempre tem que estar divulgando nossos trabalhos aqui na mostra. Obrigado a todos. Obrigada. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do Setembro de Pernambuco, com mais um ano pela frente para a Rádio Arte. Parabéns.